E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje eu queria falar aqui sobre um comentário que eu ouvi certa vez, né, no canal aí de um ateu, né? Aliás, eu ouvi esse comentário mais de uma vez, né? Onde esse indivíduo ele fala que existem aspectos positivos na religião. É engraçado, né? Como um ateu, né, pode falar uma coisa dessas? Que existe algum aspecto positivo na religião. A religião, por exemplo, né, ela parte do pressuposto do perdão. Nós sabemos muito bem que o perdão é exatamente o que dá margem à impunidade, a sensação de impunidade, né, que o criminoso desenvolve, uma vez que ele sabe que o Estado vai lhe conferir perdão, segunda chance, né? Mas não existe segunda chance para vítima. Por exemplo, uma vítima de estupro, a vida dela está arrasada, né? Uma criança que foi molestada, a vida dela está arrasada. Ou uma pessoa que foi morta, né? Perdeu a vida, assassinada. Essa pessoa não tem segunda chance. Essas vítimas não têm segunda chance. Mas a religião não está preocupada com elas, né? Está preocupada com dar a segunda chance para quem cometeu crimes. Eles chamam de pecado, né? Sempre atribuem o pecado ao diabo e não à pessoa. Influências negativas, né? Então, a religião tem como base o perdão, né? Que alega-se ser uma coisa boa, alega-se ser importante aprender a perdoar. Incrível, né? A religião, ela, digamos assim, arroga para si, né, que os fins justificam os meios, digamos assim, né? Muitas pessoas alegam, né, que a religião tem uma finalidade boa. E, nesse caso, os fins justificam os meios, porque o fim, a finalidade da religião seria uma coisa boa. Mas como eu mostrei aqui, né, o próprio perdão, que é a base de vários problemas sociais, né, impunidade, né, redução de pena e a possibilidade do indivíduo reincidir no mesmo crime. Que eu costumo diferenciar sempre crime de erro, né, ou pecado, como queiram, de erro. Porque erro é algo não intencional. Então, obviamente, cabe uma desculpa e uma segunda chance para a pessoa que errou sem ter intenção. O que não é o caso do crime. E não é o caso da maioria das ações contra o outro, né? Contra o indivíduo. Então, só aí eu já demonstro, né, que o perdão, que a religião alega ser algo bom, que a maioria das pessoas alega ser algo bom, né? Dizem que é uma virtude cristã perdoar. O próprio Cristo, nos evangelhos, está lá escrito perdoar 70 vezes 7, né? Então, se o cara te dá um soco na cara, você tem que perdoar ele 70 vezes 7. Imagina isso, né? Vai ficar levando um soco o resto da vida e perdoando, né? Pode ser uma metáfora, sim, mas é uma metáfora muito estranha, né? Perdoar indefinidamente é muito estranho isso, né? Isso dá margem à impunidade. Então, eu estou falando aqui nesse aspecto, né? Eu estou falando aqui no aspecto também de o preconceito que a própria religião traz em si contra as pessoas que são diferentes do dogma que ela prega, né? Como, por exemplo, homossexuais, né? Mulheres que sempre são colocadas em segundo plano na religião, colocadas como inferiores na maioria das religiões, judaico-cristãs ou como é também o islamismo, como é também
o culto dos Mormons, né? Que inclusive praticavam poligamia no passado. Uma religião de loucos também, formada por um tal de Joseph Smith, um roceiro esquizofrênico que ouvia vozes, né? Fazia profecias, e que alegou ter achado umas tábuas de ouro lá, e os profetas teriam enterrado, né? Com mensagens de Jesus, esse tipo de coisa. Esse tipo de alucinação. Então a religião sempre trabalha com isso, né? Com irracionalidade, com loucura. E, como eu falei inicialmente, existem ateus, muitos ateus, que para ficarem bem com religiosos, né? Para poder terem religiosos em seus canais, comentando e participando, ou seja, são ateus tolerantes, ateus que realmente atribuem algum valor à religião, que não tem valor nenhum à religião. Nada da religião presta, porque exatamente a religião, ela doutrina pelo medo. Ah, porque esse indivíduo que eu falei, esse ateu que fez esse comentário no seu canal certa vez, mais de uma vez, né, de que a religião tem seus aspectos positivos, ele alega, por exemplo, que é melhor que o indivíduo não esteja te roubando, né? Porque ele tendo religião, ele está, de repente, lá distribuindo um panfleto, né? Ele abandona, muitas vezes, as drogas, o álcool, e ele poderia estar roubando, cometendo crimes, e por causa da religião, ele deixa essa vida, né? Só que esse indivíduo não deixa a vida do crime por consciência. Ele deixa simplesmente porque a religião o convenceu de que esse caminho tem uma punição, né? Só por isso. Por moral, né? Simplesmente porque a religião o convenceu de que se ele agir daquela forma, ele vai para o inferno, né? E que existe um caminho melhor para ele, que é idolatrar Jesus. E o interessante é que muitos desses indivíduos, né, deixam de roubar de forma direta, né, mas roubam nos seus comércios, né, lucram, né, com juros exorbitantes. Muitos lucram até vendendo produtos evangélicos, que na realidade alguns ateus estão querendo copiar, né? Vender produtos ateístas. Camisetas, canecas, bonés, chaveiros. Daqui a pouco o nego vai vender até consolo ateísta, né? Porque já que a religião tem o seu consolo, que é Jesus, né? O ateu, homossexual ou mulher vai ter o seu consolo ateu. O cara vai botar até de repente lá o logotipo do canal dele no consolo, né? Porque já falou que vai botar em canequinha. Não consigo entender esse tipo de coisa, né? Indivíduos não querem promover as ideias, querem promover o seu canal, a sua marca. Querem virar empresários do ateísmo. Então esses indivíduos, né, que têm esse pensamento religioso, porque eles alegam que a religião tem algo de bom, e o que a religião tem de bom é isso aqui, né? É dar segunda chance para vagabundo, através do perdão, para bandido, né? É evangelizar em presídio, né? É manter a mendicância, dando sopa para pobres, né? Ao invés de instruí-los, ao invés de levar algum tipo de educação, não. Fica dando, fazendo caridade para se beneficiar, né? Quase sempre essas entidades que se dizem sem fins lucrativos usam essas ações beneficentes para se promover. O indivíduo está lá sempre com a camisa da igreja, né? Tem uma faixa enorme lá da igreja. A Igreja Universal faz muito isso. A Igreja Católica também gosta de fazer caridade. Para se promover, né? Quase sempre assim. Então, hipocrisia, né? Política. Esses religiosos, eles são muito bonzinhos, né? A gente vê que outra virtude que diz que é cristão é amar o próximo como a ti mesmo, né? E os religiosos são muito especialistas nisso, em amar o próximo, né? Ou seja, quem está próximo deles, quem é evangélico igual a eles, quem é católico, quem é religioso igual a eles. Experimente deixar de dar dinheiro na igreja, experimente discordar, né, das bases da religião, para você ver como eles vão te tratar, né? Para você ver como os sorrisos vão se transformar em caras fechadas. E você não vai mais ser bem-vindo. Porque todo mundo sabe, né? Que quando você chega numa igreja, principalmente evangélica, você é recebido de braços abertos. Porque você é simplesmente mais um contribuinte. Então todo mundo fala o que você quer ouvir e te trata muito bem.
Então a religião trabalha com isso. E nós estamos vendo hoje em dia ateus trabalhando dessa forma. Ateus oriundos do sistema religioso, que ficaram décadas, anos e alguns até décadas, em igrejas das mais baixo nível possível, das mais contraditórias com a Bíblia, das igrejas mais sem fundamento algum, né? Igrejas que visam só lucro, como é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então tem ateus que saíram dessas designações, que são empresas, né, da fé, e esses ateus, né, por um motivo qualquer, decidem sair, né, discordar daquilo ali, e começam a se dizer ateus. E ao invés de agir de uma forma totalmente contrária, começam a trazer as ideias da sua igreja para os seus canais ateístas. Então isso é incrível, né? Isso é incrível. Como eu falei, o indivíduo ateu, né, falar que tem coisa positiva na religião, que a religião une as pessoas, né, falar que doação não é nada demais, que a igreja precisa de doação para se manter, pastores ganhando salários exorbitantes, 5, 6 mil reais, igrejinha furreca, né? Igrejinha de bairro, 6 mil reais, isso aí o fiel é que mantém, né? Suas doações. O indivíduo vem dizer que é importante doar na igreja. Indivíduos milionários na Igreja Universal, né? Caso não saibam, a Igreja Universal contrata até policiais para fazerem segurança do transporte de seus valores. Sem fins lucrativos. Contratam seguranças particulares. Proteção divina, nem pensar, né? Não funciona na prática. Então, gente, dá para entender um negócio desse, né? Gente construindo templo, a Igreja Universal construiu o Templo de Salomão, lá em São Paulo. Uma obra gigantesca, né? Para conquistar gregos e troianos. Até a presidenta Dilma foi lá, Silvio Santos e várias outras personalidades. Então, essas religiões usam dessa politicagem barata. Não querem saber se o cara é podre, se o cara é um político corrupto, não. O negócio é angariar fundos, fazer amizade com todo mundo. Isso se chama corrupção. Ainda tem gente, né, defendendo esse tipo de comportamento entre os ateus, né? Eu nunca vi isso, né? Nunca vi isso entre os ateus, né? Durante o tempo que eu estou aí no YouTube. Eu já vi hipócritas safados como Nando Moura se dizendo ex-ateus, né? Depois conquistaram muitos inscritos de canais grandes, né? Usando da boa-fé das pessoas para se tornarem mitos. E outros também fazem isso, né? E agora a gente vê isso dentro do ateísmo, né? Indivíduos se dizendo ateus, defendendo religião. O que de bom tem na religião? É o que eu falo. As pessoas dizem, educar a criança na religião é bom porque a criança fica afastada do vício e das drogas, né? E do comportamento pecaminoso, digamos assim, né? Só que você pode educar uma criança muito bem dentro do racionalismo, porque a religião ela não conscientiza a criança do que é certo e que é errado. Ela não ensina a criança a ser ética. A religião impõe medo, né? Então a criança ela aprende que existe culpa, existe punição se ela fizer coisas que desagradem a religião ou a moral vigente. Então tem aí culpa, repressão sexual, né? E muitas dessas crianças que são educadas nesses sistemas que não aprendem a ética, né, de um comportamento lúcido, racional, coerente, mas não, né, são boas pelo medo, pelo pavor do inferno. Essas crianças elas crescem e têm outros tipos de comportamentos antiéticos, mas que são muito bem aceitos pela religião, como por exemplo o enriquecimento ilícito. Isso é muito comum você ver religiosos com ambição, cobrando lucros exorbitantes em vários ramos do comércio. Muito comum você entrar em loja e tá lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece, ou tipo assim, isso aqui tudo foi Jesus que me deu. Materialismo, interesse financeiro. Não existe praticamente espiritualidade nenhuma na religião. A religião cristã não trabalha com espiritualidade. O que eu quero dizer com espiritualidade? Né? Traduza-se por autoconhecimento, viver uma vida menos animalesca, né? Viver uma vida menos
apegado a bens materiais, né? Viver uma vida com menos interesses, de adquirir coisas, de combater o outro, de se hostilizar com o outro, de tirar coisas do outro, né? De ser parasita, que a religião ensina isso. Então, o que tem de bom na religião? Quero saber como é que um ateu pode dizer que existe algo de positivo na religião. A única coisa positiva que existe na religião é a sua ausência. Né? A ausência da religião é algo muito positivo. Fora isso, nada. Porque se o indivíduo, como eu falei inicialmente, não está te roubando porque ele se converteu, ele te rouba em outros níveis, pode ter certeza. Se ele não está matando ou traficando porque ele entrou para a igreja, né, o voto dele prejudica muito mais pessoas do que se ele estivesse matando, assaltando ou extorquindo alguém. Né? Que aí são atos mais isolados. Né? Mas quando ele vota errado, de forma inconsciente, como um gado, né? Quando ele vota nos próprios pastores, anciãos, todo esse lixo que tem na igreja, seja lá o que for, quando ele vota nesse lixo, ele está prejudicando, matando crianças, né? Porque esses safados desviam verbas, e a falta de medicação num hospital pode matar uma criança, ou a falta de um alimento para uma população mais carente vai, de repente, causar mortes. Mortes indiretas, né? Então esse indivíduo ele não está matando, está roubando porque virou crente, mas está prejudicando a sociedade de várias outras formas, inclusive na educação dos seus próprios filhos. Tem essa educação de religioso e educação moral, moralista, dogmática. Enquanto a educação racional, né? A educação inclusive ateísta, né? Que não envolve crença em divindade, nem crença em nenhum tipo de entidade, né? E também o ateísmo vai muito mais além disso, né? Porque ele também combate a idolatria, não só de Deus, mas também de pessoas. Então o indivíduo, quando ele destrói essa irracionalidade de crer em Deus e de atribuir as suas responsabilidades, as suas obrigações como cidadão a uma entidade qualquer, a uma religião qualquer, a um Deus qualquer, né? Quando o indivíduo chega nisso, ele se torna um indivíduo consciente, racional, lúcido, que é a melhor educação que tem, né? Porque um indivíduo desse ele não vai ser corrompido de forma nenhuma porque ele está consciente. Ele não está simplesmente fazendo algo bom porque ele quer uma recompensa, né? Ou fazendo algo correto porque ele acha que Deus está olhando. Né? Esse indivíduo ele não vai deixar de cometer um ato, né, irracional ou insano simplesmente porque ele tem medo da condenação do inferno. Não, ele não vai fazer porque ele sabe que é antiético, ele vai prejudicar alguém, né? Ainda que ele tenha o desejo de fazer, mas ele vai ter essa consciência de controlar esse desejo e eliminar esse desejo. E a ética é exatamente isso, né? Controlar o animal humano e se perceber como fazendo parte de uma sociedade e querer o melhor para essa sociedade, porque você querendo o melhor para a sociedade, automaticamente você está querendo o melhor para você. É isso, na minha visão, é exatamente o amar o próximo como a ti mesmo. Né? Querer o melhor para uma sociedade para que você tenha também esse retorno. Mas não é disso que a religião trata. Né? Os fins da religião digamos assim, não justificam os meios. Né? Porque apesar dessa finalidade parecer boa, né, os meios não são, já foram comprovadamente equivocados. Já foram comprovadamente meios equivocados, meios que não funcionam na prática. Basta se ver a sociedade como está. E por incrível que pareça, né, ainda que muitos ateus vejam a sociedade como está, experimentem esse estado de coisas, de corrupção, né, de falta de ética, de falta de raciocínio, de falta de comprometimento com a verdade, de falta de coerência nos seus atos. Né? Porque tudo isso falta à religião. O principal que a religião arroga para si, que é o amor, é o que mais falta ao religioso, é o amor. A única coisa que o religioso tem é amor próprio. Isso ele tem de sobra. Né? Tudo que ele faz visando a sua própria salvação e o seu próprio benefício.
Agora, o indivíduo ético, ele abre mão de muitas coisas. Ele despreza muitos valores superficiais que existem hoje na sociedade. Por fato de ser racional, ele tem o maior senso de justiça. Ele sabe muito bem quando aplicar o rigor da lei e quando exterminar o chamado pecador, aquele que age intencionalmente contra o seu irmão. Então, o racionalista ele não tem esses pudores moralistas, desses ateus humanistas, né? Que, obviamente, não praticam o humanismo secular, né? Praticam outra forma de humanismo. O humanismo dogmático, o humanismo das religiões, que é idolatrar humano, idolatrar pessoas. A religião idolatra as figuras santas, né? E esses novos ateus, neo-ateus, né, com esse tipo de comportamento religioso, idolatram também pessoas dentro do ateísmo. Seguem. E essas pessoas não podem ser questionadas. Não existe esse espaço para se questionar essas pessoas divinas dentro do ateísmo. E, né, essas pessoas divinas que são seguidas às cegas pelos neo-ateus copiam muito bem o sistema religioso e defendem o sistema religioso. Atacam e defendem ao mesmo tempo. Atacam para se dizerem ateus, né? Mas nas entrelinhas amansam a voz e elogiam muitos aspectos da religião a qual pertenceram durante muito tempo. Que demonstra que ainda continuam, né, com empatia por esse modo de operar da religião. Inclusive, trazendo, né, para os seus canais, trazendo para as suas vidas esse comportamento religioso. Trazendo o comércio, né, que é uma coisa que a religião faz muito bem, né? O comércio com a sua fé, que a religião comercializa a fé, né? A religião no Brasil não tem sentido sem comércio. E não tem sentido sem política. É a mesma coisa que esses neo-ateus aí estão fazendo, né? Acham que o ateísmo não tem sentido sem comércio, não tem sentido sem política, não tem sentido sem liderança. Quando o ateísmo não é religião, então não tem por que utilizar os mesmos métodos. O ateísmo não é ideologia, o ateísmo é simplesmente ter bom senso, né? E é muita cara de pau você querer lucrar com isso, né? Porque querer ensinar, querer mostrar, querer levar o conhecimento às pessoas, isso é muito digno, né? Mas a partir do momento que você começa a querer lucrar com isso, financeiramente, pessoalmente, né? Os indivíduos alegam, né? Ai, eu não uso programas craqueados para editar os meus vídeos. Ó, que ridículo, né? É muita hipocrisia, né? Os indivíduos são os únicos otários que não usam o programa craqueado, né? Fazem questão de comprar um programa profissional para editar seus vídeos, né? Aí você vai olhar, o indivíduo não tem nenhum efeito no canal dele. Nem sequer chroma key usa. Filma igual eu estou filmando aqui, dentro de casa, né? Tem uma câmerazinha boa e uma boa iluminação e um computadorzinho. Só isso, né? Se precisa. O indivíduo alega que usa programas. Ele é o único santo, ateu santo, que usa programa original. Deve usar até o Windows original, né? O cara é um santo, né? Porque a maioria, né? Praticamente todo mundo usa craqueado. O indivíduo hipócrita diz que precisa de ajuda financeira porque os programinhas dele são originais, né? Engraçado isso, né? A gente não vê praticamente nenhum efeito que qualquer um faça com um programinha simples nos vídeos desse tipo de pessoa que fala isso, né? O indivíduo fala que vai fazer externa, que precisa de microfones, que precisa de câmeras, que só faz vídeo dentro de casa, né? Então, gente, complicado, né? Muito complicado. Né? E ainda tem esses indivíduos que ficam falando que vão ser empresários. Querem ser empresários. Querem enriquecer com o ateísmo. Pedindo doações. E quando se tornarem grandes empresários, quando as suas lojas de produtos ateus, né, tiverem muitos adeptos e muitos clientes, esse indivíduo já fez até uma promessa, né, que vai criar o templo ateísta. Porque acha que não existe nada demais. Então ele provavelmente, né, certamente vai aproveitar o que ele diz que é positivo na religião. Que é a estratégia para conseguir fiéis, né? Às vezes esse indivíduo tem bastante evangélico no canal dele, né?
bastantes evangélicos, um canal de ateu. Pois é, né, gente? Ser educadinho, agradar gregos e troianos, é exatamente o que qualquer político ou qualquer pastor filha da puta faz. Então, vou encerrar esse vídeo aqui dizendo que ateu, né? Seja ateu, seja quem você é. Não seja um ateu que diz que tem coisa positiva na religião. Então, para que ser ateu se tem coisas positivas na religião, né? Volta para a religião, então. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.